Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar uma série de mensagens, de devocionais, digamos assim, aqui na lista de transmissão e também no canal do Telegram. Pois bem, a série de devocionais que eu escolhi será baseada no livro dos Salmos. Acredito que o livro dos Salmos é um bom livro para nós fazermos devocionais e podemos sim extrair grandes coisas deste livro, tá bom? Então, como nós vamos começar? Então, vamos começar do começo, ok? A nossa mensagem de hoje, nós vamos pensar um pouco, meditar um pouco sobre o Salmo número 1, salmo muito conhecido, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vejam só, irmãos, aqui nós temos claramente o salmista fazendo uma diferença entre um homem feliz e um homem infeliz. O que é que um homem bem-aventurado, um homem feliz, um homem realizado faz? E aquilo que um homem que não é bem-aventurado, que não é feliz, faz. O salmista diz que bem-aventurado. Bem-aventurado aqui é um homem feliz, mas a expressão feliz não denota completamente o significado da expressão bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra mais vigorosa do que feliz, né? Bem-aventurado significa mais ou menos dizer o seguinte, que você vai conseguir desfrutar o bem-estar em cada área da sua vida. Então, um homem que vai conseguir desfrutar o bem-estar em cada área da sua vida é um homem bem-aventurado. E o que é que um homem bem-aventurado faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o salmista diz sobre os pecadores aquilo que um homem feliz não deve fazer. E o foco que eu dou a vocês é: não se detém no caminho dos pecadores. A expressão aqui para caminho é estilo de vida. Um homem que é feliz é um homem que não vive no estilo de vida dos pecadores. É um homem que não vive de acordo com o mundo, que não vive de acordo com o que o mundo propõe para ele. Mas o que um homem feliz faz? Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E como resultado, ele será próspero, ele será feliz, ele será bem-sucedido, ele vai sentir um bem-estar. Mas chamo aqui para a atenção na seguinte expressão: nessa lei ele medita. Meditar aqui não é meditar como nós conhecemos por influência do Oriente, em que você senta no canto silencioso, que esvazia sua mente e relaxa. Não é isso aqui. O meditar na cultura hebraica é quando você pensa sobre alguma coisa e fica mastigando aquele pensamento para tirar dele conclusões. Quando, por exemplo, você fica pensando em algo e tenta conectar as ideias, como é que é possível
aquilo acontecer, por que isso aconteceu, e fica pensando, tirando conclusões, e aí sim vai fazer alguma coisa baseada no seu pensamento. Então esse aqui é o meditar. Você pegar um assunto e ficar pensando sobre ele. E o assunto aqui em questão é a lei de Deus, é a Escritura. E o crente não deve somente pensar sobre a Bíblia, mas deve sentir prazer, deve amar a lei de Deus. Deve amar não somente a lei, mas também ao seu Deus. E quando nós falamos de amor, amor na Escritura não é somente o amor da boca para fora, como o mundo vive. Amor é algo que eu falo e que eu mostro de fato com as minhas ações de que eu amo. Se eu digo que eu amo a Deus, se eu digo que eu amo a Escritura, logo eu tenho que obedecer a meu Deus e logo eu tenho que obedecer pela palavra. Como é que eu amo a Deus? Obedecendo a Ele. E onde é que eu encontro a sua vontade? Na Escritura. Logo eu devo ler essa lei, meditar nessa lei e praticar essa lei. Porque o caminho dos ímpios é o juízo, é a ira de Deus, é a condenação no inferno. Mas aqueles que são bem-aventurados, que meditam na lei do Senhor, que amam o seu Deus, que praticam a Escritura, que andam de acordo com os caminhos que o Senhor diz para trilhar, esses sim são bem-aventurados. Amam a sua lei e serão prósperos, porque o Senhor sempre estará com eles. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia e que o Senhor possa lhe dar fome e sede pela palavra. Deus abençoe.